pessoal, tudo bem? Sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso canal Mais História. A aula de hoje é sobre o Egito Antigo. Então, por favor, aproveitem, se inscrevam, curtam o nosso canal. Vamos lá, todo mundo aprender um pouco sobre o Egito Antigo. Primeiro dizer para vocês que o Egito se insere nas chamadas civilizações do Crescente Fértil, né? Tá ali junto com a Mesopotâmia também. São sociedades chamadas de sociedades hidráulicas. Fazem parte do antigo, né, do modo de produção asiático. E aí todo mundo aqui já conhece como é que foram organizados os modos de produção, como é que Marx fala a respeito disso. E aí eu separei 3 características principais a respeito do Egito Antigo, né? A primeira delas é que nós estamos falando de uma civilização africana. Seria desnecessário que eu precisasse falar disso, mas eu preciso, porque tem gente que acha que o Egito não fica na África. E sim, gente, o Egito é uma sociedade africana, né? O Egito é uma civilização que se formou no nordeste da África, numa região caracterizada pela existência, né, de vários desertos e, ao mesmo tempo, por uma vasta planície do Rio Nilo. Uma segunda característica do Egito é que a gente divide o Egito em 2 regiões. A primeira região é chamada de Alto Egito, uma parte mais para o interior do território, e a outra região é chamada de Baixo Egito, né? Ou seja, corresponde àquela área alagadiça, onde se localizava o delta do Rio Nilo. Então, quando a gente fala de Alto e Baixo Egito, a gente não está falando de norte e sul, de cima e embaixo, não é nesse sentido, não. Um terceiro ponto importante das características relacionadas ao Egito Antigo é que nas nascentes do Rio Nilo, onde hoje a gente vai encontrar as regiões da Etiópia, do Sudão, da Uganda, as chuvas elas eram abundantes e com isso ajudavam a fertilizar o solo, deixando aquele famoso lodo que todo aluno aprende lá na 5ª série, que hoje nós chamamos de 6º ano, o chamado humus, o lodo fertilizante. E graças a esse lodo fertilizante era possível um aprimoramento, desenvolvimento da própria agricultura. E aqui eu quero chamar a atenção para um outro aspecto importante relacionado ao Egito. É muito comum nós ouvirmos a frase, né, que foi dita pelo Heródoto, de que o Egito é uma dádiva do Rio Nilo. O Rio Nilo foi importantíssimo, mas é importante também dizer para vocês que o Rio Nilo por si só não faria do Egito a grande civilização que o Egito foi. Foi preciso um Estado centralizado, organizado, ou seja, foi preciso uma sociedade organizada que pudesse utilizar todos os benefícios que o Rio Nilo tinha para proporcionar. Então, senão fica um determinismo geográfico e hidráulico e as coisas não são exatamente assim. Então, o Rio Nilo é importantíssimo, fez toda a diferença na história do Egito, mas a gente não pode esquecer que isso também se deveu ao fato de que o Egito teve um Estado centralizado, organizado, capaz de coordenar as atividades, para daí sim conseguir tirar o máximo de proveito do Nilo. Outra coisa que é importante, eu dividi a nossa aula, nós vamos falar de economia, nós vamos falar de sociedade, nós vamos falar das questões políticas, das questões religiosas, é que a economia é fundamental, como aliás em qualquer sociedade, falar de economia é muito importante para a gente entender essa sociedade como um todo. História, ela só consegue ter sentido quando você junta partes de um quadro que ele é geral. Então, a gente não consegue falar de história, é sempre falar de noções de anterioridade e de posterioridade. E você precisa fazer os links e fazer as conexões. Nada na história é simples. Nada na história a gente consegue explicar a partir de um único prisma, de um único ponto de vista. Então, nós precisamos compreender os fatos históricos, ampliando aqueles fatos, colocando lente de aumento e conseguindo entender cada um daqueles aspectos. E a gente começa falando do Egito pelo aspecto econômico. E eu preciso dizer para vocês, de antemão, é que não havia propriedade privada da terra. Né? No caso do Egito, a terra ela pertencia à comunidade como um todo. E isso vai ser representado pelo Estado. Então, o Estado, a gente vai ver o papel fundamental que o Estado teve dentro da história do Egito. Então, os agricultores, os artesãos, né, eles tinham apenas o direito ao usufruto do solo. Então, eles usufruíam daquele solo,
mas quem coordena, quem administra tudo aquilo é o Estado. Então, a função do Estado era uma função de coordenar as atividades produtivas. E se o Estado não tivesse tido a capacidade de coordenar as atividades produtivas, o Egito não teria se transformado no que o Egito se transformou, porque cada um faria do seu jeito. Então o Estado, ele coordena, ele dá uma direção, ele conduz para um determinado caminho, né? E isso funcionou muito bem no Egito. A base da produção, gente, ela estava assentada nessas comunidades formadas por laços de parentesco. Então a gente vai ver grandes famílias, pessoas unidas pelos laços de parentesco, trabalhando, né, na base dessa produção. E o poder estatal, ele vai representar a unidade de todas as comunidades. Então você tem várias comunidades e essas comunidades ligadas pelos laços de parentesco e a função do Estado coordenando todas aquelas comunidades, controlando os recursos, dizendo como é que eles vão ser utilizados, de que forma vão ser utilizados, quando vão ser utilizados, pelo tempo que eles serão utilizados. Então, os recursos econômicos, né, eram controlados pelo Estado, extraindo dessa forma, de maneira direta, uma parte da produção dessas comunidades. Então, o Estado, ele coordena, a comunidade, ela produz e o resultado dessa produção, uma parte vai ficar para a própria comunidade e boa parte vai ser, então, controlada pelo Estado, e o Estado tanto vai utilizar isso para o seu próprio enriquecimento, depois a gente vai entender a pirâmide social e política do Egito, mas também para devolver para aquela sociedade. Vocês vão ver aí uma imagem que mostra como parte dessa organização, então como é que o Estado conseguia coordenar as atividades para a construção dos diques, dos canais de irrigação, como é que eram divididos os lotes de terras para fazer essa produção, tá bom? Vou beber um pouquinho de água. Aqui na canequinha, olha gente, uma caneca que veio de Berlim e ela nos conta um pouquinho da história da criação até a queda do Muro de Berlim. E aí, quando eu estiver falando de Guerra Fria, nós vamos falar a respeito disso. Mas vamos continuar aqui com a nossa aula sobre o Egito. Então, a ação centralizadora do Estado, ela era fundamental, porque ela vai coordenar a construção destes diques, dos reservatórios, dos canais, né, de irrigação. E lembra que eu disse lá no início da frase do Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo? Sim, entretanto, vamos ampliar essa frase dizendo que coube ao Estado justamente a atividade de centralizar e coordenar essas atividades, esses trabalhos, para garantir, então, que se pudesse tirar o máximo, né, de proveito do Rio Nilo e dos recursos agrícolas, né, que a utilização do Rio Nilo acabava proporcionando. Os funcionários, o Estado no Egito, ele vai coordenar essas atividades, como eu já disse para vocês. Então, os funcionários do Estado, por exemplo, eles vão medir, eles vão demarcar as terras, vão cobrar os tributos de acordo com o tamanho dessa terra, vão fazer descontos. Isso é um dado importante, né? Se a colheita ela fosse ruim, se naquele ano a produção ela estivesse abaixo das expectativas, então os descontos podiam acontecer. Então eles faziam descontos se a colheita ela fosse prejudicada, né, pelas enchentes que às vezes elas eram excessivas. Então, o Estado também tinha a capacidade de olhar e ter, nem sempre essa sensibilidade seria tão aguçada, mas em alguns momentos havia um desconto sim e se diminuía o valor do tributo, né? O que se produzia? O Egito produzia muita coisa. Trigo, a cevada, os legumes, o papiro, né? O papiro ele lembra um palmitão, um grande palmito, crescia às margens do próprio Rio Nilo e eles retiravam esse papiro, a gente já sabe, né, que era utilizado inclusive para escrita, botava para secar, formava umas camadas, então era o papel que se tinha naquela época. Também eles produziam uvas, uma região desértica, veja, mas como a coordenação, como um trabalho coordenado é capaz de tirar bom proveito da terra, graças às enchentes também do Rio Nilo. Outras atividades que eram desenvolvidas, a própria pesca, a caça, criação de animais que complementavam a economia. O Egito tinha um comércio bastante intenso e eles vão comercializar principalmente com algumas regiões próximas, né, ao Mar Negro, regiões da Núbia, da Síria,
de onde vinham muito, a Núbia foi um grande fornecedor para o Egito de metais preciosos, né? Muito ouro, inclusive, marfim, perfumes, madeira. Então eles vão comercializar, o comércio no Egito vai ser bastante intenso. E eles ainda conseguiam exportar, acreditem, né? Cereais, vinho, óleos vegetais, o próprio papiro. Então a gente vê que era uma economia bastante desenvolvida, sobretudo se nós pensarmos que nós estamos falando de uma sociedade de mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, né? Uma sociedade bastante antiga. Então falei da economia do Egito para vocês, agora a gente vai entender, né? Eu dei essa base econômica, porque sem essa base econômica a gente não consegue entender toda a história e todo o desenvolvimento do Egito como civilização, como sociedade. Então o Egito, ele não nasce do jeito que nós conhecemos, do jeito que a gente estuda o Egito. O Egito passou por um processo de transformação, um processo de formação de um império, não? Então, inicialmente, gente, surgiram os primeiros núcleos populacionais, próximos ao próprio Rio Nilo. O objetivo ali era ligados principalmente ao desenvolvimento da agricultura, à criação dos animais. E quando essas sociedades, esses grupos começaram a se formar nas proximidades, né, do próprio delta do Rio Nilo, nas proximidades do Rio Nilo, surgiram ali as primeiras unidades políticas, que nós chamamos de nomos. Então, os nomos eram esses grupos, essas sociedades, né, essas unidades políticas, e cada nomo ele tinha um chefe, e esse chefe ele era chamado de nomarca. Então, os nomos eles acabaram divididos em nomos da parte norte e da parte sul, levando em consideração ali as características geográficas, as próprias características regionais. E lá por volta do ano de 3.200 a.C., né, um sujeito, um desses nomarcas, um sujeito chamado Menes, ele entende que esses nomos, eles separados, eles eram frágeis, né, e que, portanto, eles deveriam se unir. Então, Menes vai ser o primeiro faraó do Egito e ele vai empreender. Ele era da região do Reino do Sul e ele vai unificar as duas regiões, a região norte e a região sul, e iniciar, então, esse processo de unificação que não foi simples, não foi rápido, encontrou muita resistência, porque, afinal de contas, centralizados, eles passariam agora a obedecer a uma única figura, que é o faraó. E isso colocava em xeque e diminuía o poder daqueles nomarcas. Então, vocês devem imaginar que os nomarcas não receberam essa notícia, essa centralização, essa unificação, dando pulos de alegria. Então, houve muita resistência, sim, no início, até o Egito se unificar e se formar, se estabelecer de fato como império, as coisas não foram tão simples. Então, Menes, lá por volta do ano de 3.200 a.C., empreende essa unificação, vai se transformar no primeiro faraó e começava, então, a Era dos Faraós. E a gente vai dividir a história do Império Egípcio em 3 fases, né? De Antigo Império, Médio Império e Novo Império. O Antigo Império, gente, vai se caracterizar por esse processo de formação e de unificação empreendida pelo Menes e vai se concluir a unificação do Egito. Nesse momento, houve uma escolha política foi feita. E essa escolha política passou por um processo de centralização do poder e a adoção de um sistema teocrático. Ou seja, além do poder estar centralizado na figura do faraó, o que vai justificar o poder desse faraó é uma questão divina. Então, o faraó vai ser uma encarnação do principal Deus e, portanto, as pessoas devem se submeter à autoridade do faraó porque os poderes dele são de natureza divina. Então, o soberano nessa teocracia, ele vai ser considerado uma divindade, vai governar com poderes absolutos, mas vai governar auxiliado por um conjunto de funcionários de um alto escalão, porque sozinho ele não dá conta de tudo, então ele vai, embora ele tenha essa autoridade de característica centralizadora e divina, ele se cerca de um conjunto de funcionários que vão ajudá-lo nessa administração. Nessa fase do Antigo Império é quando nós vamos ter as grandes pirâmides lá do Vale de Gizé, que todo mundo comenta, todo mundo conhece, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, em alusão a 3 faraós do Egito Antigo. Só que eu disse para vocês lá no início que esse processo de unificação ele não se deu assim tranquilo, todo mundo achando que estava legal, de boa não. Vários nomarcas vão se juntar e vão buscar apoio de setores da nobreza que se sentiam prejudicados
com o controle exercido pelo faraó e vão se juntar para combater a figura do faraó, desejando a volta do modelo antigo, que era o modelo dos nomos, administrados pelos nomarcas. Então, assim, a ação dos nomarcas, né, com o apoio ali da nobreza, não vai aceitar essa centralização, e isso leva a uma série de lutas internas que enfraquecem a figura do faraó, e mais do que isso, né, gente, vai acabar enfraquecendo a própria estrutura do Egito antigo, levando o Egito nessa fase a uma grave crise, né? Essa crise, ela vai resultar, ela fragiliza tanto o Egito, que o Egito fica suscetível a uma série de invasões. E aí a gente entra no chamado Médio Império, que vai ali por volta de 2000 até 1580 a.C. Não se preocupem, eu preciso falar a respeito disso, em decorar datas, entendam processos, viu, gente? Os vestibulares não cobram mais essas datas. Isso ficou num passado em que as provas elas eram muito mais armadilhas preparadas para os Indiana Jones da vida, ou para quem assistiu o filme A Múmia, do que para um estudante que esteja se preparando para conhecer e para fazer um vestibular. Então não se apeguem às datas, mas entendam processos. Eu disse para vocês lá no início da nossa aula, história é sempre noção de anterioridade e posterioridade. A gente precisa entender processos. Entendam os processos e jamais, sob nenhuma hipótese, percam de vista o fato de que a dimensão humana dos sujeitos históricos. Isso é fundamental, viu, gente? Bom, então nesse Médio Império, os faraós vão conseguir reconquistar o poder, saem daquele momento de crise, vão buscar o fortalecimento do exército, porque eles aprenderam que só o poder dos deuses não era o suficiente para acabar com as crises internas, então vão precisar do fortalecimento do exército, até porque vai iniciar uma fase de expansão, e todo aquele que expande, que conquista territórios, vai fazer isso empreendendo guerras e fatalmente também estará suscetível às reações dos povos que estão sendo dominados, que também não recebem essa dominação como sendo uma coisa bacana, uma coisa legal. Ai, que bom que vocês vieram aqui me conquistar e me dominar, era tudo que eu sonhava para a minha vida. Isso não acontece, né? Então, uma fase marcada pelas conquistas territoriais, é nesse momento que eles vão dominar a região da Palestina, da própria Núbia, né? Regiões muito ricas em cobre e em ouro. E a gente tem que entender que o cobre e o ouro, assim como outros metais, ajudaram a fortalecer o Estado egípcio, né? Possibilitando o aprimoramento da produção de armamentos, o fortalecimento do próprio exército. Então, esses metais preciosos estavam no dia a dia, os metais preciosos, mas os metais, de maneira geral, eram utilizados, sobretudo, para a questão da estrutura e fortalecimento do exército, né? Nesse momento, gente, do Médio Império, é quando a gente começa a fazer o cruzamento da história do Egito com a história dos hebreus. Porque é justamente nessa fase que os hebreus, não todos, e eu preciso frisar isso, porque na nossa aula sobre hebreus eu vou retomar esse ponto, lembrem-se, não todos os hebreus saíram da Palestina porque estavam num momento de seca, num momento muito difícil, e ouviram falar que tinha um lugar, um reino em que, apesar do deserto, as pessoas viviam muito bem. Então, parte dos hebreus saem da Palestina, mas não todos. Então, essa parte que sai, eles acabaram se estabelecendo na região do Egito. O Egito era tão grande que durante muito tempo os hebreus eles vão viver sem que o Egito se incomode, inicialmente nem toma conhecimento da existência, depois nem se incomoda com a presença deles, né? E nesse momento também, além da saída dos hebreus, né, de parte dos hebreus da Palestina em direção ao Egito, também foi um momento em que um outro povo, os Hicsos, eles, um povo originariamente, né, da Ásia, eles vão invadir e vão dominar o Egito. Se instalam, não em todo o território do Egito, gente, eles vão se instalar naquela região do delta do Rio Nilo e vão ficar de aproximadamente 1750 até o ano de 1580, dominando parte do Egito, não todo o Egito, né? Um detalhe importante e que fez diferença é que os Hicsos, eles utilizavam cavalos e carros de combate. Ou seja, eles dominavam uma tecnologia que era superior à tecnologia do Egito, pelo menos a tecnologia militar do Egito. E na hora do combate, isso fez toda a diferença, né? Os egípcios, eles desconheciam essas técnicas e isso acabou facilitando bastante essa conquista.
Então, no Antigo Império, nós temos o processo de unificação, as grandes pirâmides, mas também a gente tem uma fragilidade por conta das disputas internas, né, os nomarcas que não queriam unificação. No Médio Império, a gente começa a colher os frutos negativos dessa crise interna, porque o Egito ele retoma o controle, mas essa fragilidade também colaborou para a dominação dos Hicsos, e a gente vai entrar no chamado Novo Império, que vai ali de aproximadamente 1580 até 1085 a.C. E o que vai caracterizar esse novo império? Primeiro, a expulsão dos Hicsos. Né? O Egito ele vai conseguir se unificar, organizar uma resistência e vai expulsar os Hicsos, e também uma fase em que, mais uma vez, eles entendem a importância e a necessidade de dominar a tecnologia militar. Então, uma fase marcada também por um grande desenvolvimento militar. O Egito passa a expandir ainda mais, vai conquistar um vasto território, que, só para vocês terem uma ideia, ele chegou a se estender ali da região, né, do rio Eufrates, lembra lá da Mesopotâmia, rios Tigre e Eufrates. Então, da região ali do Eufrates, na Mesopotâmia, ou melhor, ele vai se estendendo, sai do próprio Egito e vai até, me perdoem, a região do rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, durante o governo do faraó Tutmés III, lá de 1480 até 1488 a.C. Então, essas áreas que eram conquistadas, gente, elas não eram simplesmente dominadas da maneira tradicional, que a gente imagina que vai lá, domina, ocupa, escraviza todo mundo e agora nós chegamos aqui e mandamos em tudo. Não era exatamente assim que funcionava, né? Essas áreas conquistadas, elas eram transformadas em protetorados. Gravem esse nome, protetorados. Ou seja, é uma estratégia interessante, que é uma estratégia em que você estabelece o domínio, mas você mantém as autoridades locais, aquelas famílias mais importantes, né? Então, os governos locais, eles eram preservados, eles eram mantidos, mas tinha uma figura superior, representante da autoridade do governo egípcio, controlando tudo. Então, é uma estratégia de dominação que muitas vezes ela tem um impacto menos negativo, digamos assim, naquela sociedade, porque vende um pouco uma ideia de que ainda existe uma certa autonomia. Durante esse novo império, um dos faraós, conhecido como Amenófis IV, né? Ele foi casado ali com Nefertiti, ele tomou uma decisão. Ele resolveu adotar o monoteísmo, só que ele resolveu adotar o monoteísmo por uma imposição. E eu preciso dizer para vocês, e aí eu vou abrir aqui um breve parênteses para dizer que as questões religiosas, elas não podem ser impostas. Porque a religião, gente, ela vem de religare, ela vai estabelecer sempre uma conexão, e isso é muito particular, isso é muito pessoal. Então, o Estado ele não pode dizer no que você vai acreditar. O governante ele não pode dizer como é que você vai exercitar a sua fé. O seu encontro com o sagrado, dê o nome a esse sagrado que você quiser dar. O seu encontro com Deus, o seu encontro de fé, ele é um encontro pessoal. E o Estado ele não pode interferir nisso, é por isso que o Estado precisa ser laico. Então, o Amenófis IV, ele estava muito incomodado com o fato de que esse sistema teocrático, ele se sustentava porque os sacerdotes, que eram muito poderosos, eram muito fortes, colaboravam para construir esse imaginário, né, místico de Deus na figura do faraó. Então, o que o Amenófis IV enxergou é que, na verdade, ele não tinha tanto poder quanto ele imaginava que tinha. Porque muito do que dava esse poder a ele era justamente a figura dos sacerdotes, e ele resolve combater os sacerdotes. Só que ele faz uma escolha, e a gente tem que lembrar que história também ela é feita por escolhas. E a escolha que ele fez foi equivocada, ela se mostrou equivocada. Porque ele quis impor ao povo do Egito a crença em um único Deus, e os egípcios eram politeístas. Os egípcios acreditavam em vários deuses. Então, o Amenófis IV faz uma escolha. Ele tinha um grupo político que o incomodava, que rivalizava, pelo menos foi a leitura que ele fez, rivalizava com o poder dele. Ele resolve minar esse grupo e impõe a crença em um único Deus, né? O monoteísmo. O próprio nome dele vai mudar. Ele deixa de ser Amenófis IV para se transformar em Akenaton e institui o monoteísmo. Só que isso vai ser um tiro no próprio pé, porque a população ela não vai aceitar, ele vai ter que voltar atrás, né? Então, só lembrando, Amenófis IV, ou Akenaton, a partir do momento em que ele estabelece a crença em um único Deus, casado com a rainha Nefertiti, ele faz uma verdadeira revolução religiosa e política
adotando esse monoteísmo, estabelecendo a crença e o culto em um único Deus, que era o Deus Atom. O objetivo era diminuir o poder dos sacerdotes. No final, os sacerdotes acabaram sendo expulsos e depois, durante o governo do sucessor do Amenófis IV, né, que é o Tutancâmon, Tutancâmon vai voltar atrás e vai, né, restaurar o politeísmo, porque, como eu disse para vocês, não é uma decisão do Estado, né, é uma decisão individual, né, de cada um. E é muito bom quando a gente toma essas decisões de maneira individual e cada um acredita naquilo que quer e a gente segue com a nossa vida sem precisar matar ninguém, né, sem precisar, assim, de nenhum tipo de intolerância religiosa. Bom, durante essa fase também do Novo Império, então eu falei para vocês do Antigo, do Médio, nós chegamos do Novo, o Egito também vai enfrentar o crescimento e desenvolvimento de outras civilizações. A gente precisa lembrar, me dê só um minutinho, preciso beber um pouquinho de água. A gente precisa lembrar, pessoal, que às vezes os alunos acham que em história é mais ou menos assim, para tudo, congela, opa, agora é só o Egito que está acontecendo. Congela para, que agora são os persas. Congela para, são os hebreus. Congela para, agora é a vez dos fenícios. Congela para, Grécia. Congela para, Roma. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. As coisas estão acontecendo todas ao mesmo tempo agora. Nesse caso, naquela época, não é? Então, o Egito, os persas não pararam no tempo esperando. Poxa, agora a gente vai ficar aqui de stand-by esperando para ver, deixa aí o Egito tocar a história deles, depois a gente entra em cena. Não é aí, não é assim que as coisas acontecem, não. Outras civilizações, em diferentes pontos do nosso planeta, estão se desenvolvendo, estão vivendo as suas histórias. Elas podem se encontrar ou não. No caso do Egito, o Egito vai se encontrar com diversas outras civilizações. Tanto as civilizações da Antiguidade Oriental quanto da Antiguidade Ocidental, quando nós falarmos sobre Grécia e Roma, tá? Então, nessa fase do Novo Império, as invasões de um outro grupo de povos, elas vão começar a acontecer. Chegaram, então, os hititas, vindos ali da região da Ásia Menor, e durante o governo, né, do faraó Ramsés II, eles vão ameaçar a soberania do próprio Egito, né? Nessa fase, gente, depois da decisão do Amenófis IV, né, de implantar ali o monoteísmo, né, imposto pelo Estado, depois veio Tutancâmon, o famoso faraó menino, morre de maneira muito precoce, e tanto tempo depois já, né, de instituído o sistema de governo dos faraós, o Egito ele começa a enfrentar algumas dificuldades, alguns problemas internos, né? E aí, algumas autoridades, algumas figuras importantes dentro da nobreza, entre vizires, entre sacerdotes, né, acabam marcando uma fase de disputas internas entre a figura do faraó e a figura, principalmente, dos senhores que enriqueceram pelas guerras, que enriqueceram com a expansão do Egito. Na medida que o Egito foi expandindo e conquistando territórios, o Egito também foi acumulando muitas riquezas. E aqueles que participaram desse processo de expansão enriqueceram também. E essas pessoas que enriqueceram passam a desejar um controle político maior e passam a rivalizar com a figura do faraó. Então isso gera uma crise, uma série de atritos internos que fragilizam o Egito. E esse Egito frágil, esse momento de fragilidade do Egito vai coincidir com o momento de desenvolvimento de outras sociedades, de outras civilizações. E o Egito agora vai mergulhar, de um lado, numa crise interna, disputas de poder interno, e, ao mesmo tempo, avanço e crescimento, desenvolvimento de outras sociedades. O resultado disso é que o Egito acaba sendo invadido pelos assírios, por volta lá do século VII a.C., depois pelos persas. Cambises, ele vai derrotar o faraó, o Psamético III. Depois o Egito vai ser invadido pelos macedônios, né? O Alexandre o Grande. Tanto é que depois da morte de Alexandre, o reino de Alexandre é dividido, a parte do Egito fica para Ptolomeu. Por isso que Cleópatra, ela descende da dinastia ptolomaica, né? E depois, a partir do ano 30 a.C., o Egito acabou sendo dominado pelos romanos. Então, nós fizemos um passeio sobre a história de maneira muito simples, viu, gente? É bom que se diga isso, sobre o Egito, né? Antigo, médio e novo. E entenda agora por que eu precisei apresentar para vocês a estrutura econômica antes, que é para a gente entender
no que o Egito estava assentado, para a gente entender como é que esse Estado se desenvolve, e entendendo como é que o Estado se desenvolveu no Egito, a gente consegue entender também como é que a organização política se deu. Bom, é preciso agora que a gente fale de um outro aspecto, que são os grupos sociais. Eu falei de faraó, eu falei de vizir, eu falei dos sacerdotes. Então, se nós pensarmos numa pirâmide social do Egito, a gente vai ter no topo a figura do faraó e na base tanto os camponeses quanto os indivíduos escravizados, né? O faraó, gente, ele era visto como filho de Amon-Ra, né? A verdadeira encarnação do deus Horus. Era considerado um deus vivo, né? Dispunha de todos os poderes, ou seja, era uma teocracia, como eu já expliquei para vocês. Abaixo do faraó, a gente vai ter agora a figura dos sacerdotes. Os sacerdotes, além da questão religiosa, eles também administravam todos os bens que eram ofertados nos templos religiosos, né? Os bens que eram ofertados pelos fiéis aos deuses. Administravam os bens do próprio Estado, asseguravam a regularidade, da prática religiosa. Então, os sacerdotes, eles criavam uma verdadeira rotina, uma liturgia, para utilizar um termo mais científico, mais correto. Havia toda uma liturgia na experiência religiosa dos egípcios. Então, quem coordenava toda essa liturgia eram os sacerdotes, logo eles eram fundamentais para sustentarem esse sistema teocrático. Depois a gente não pode esquecer da figura da nobreza, né? Os nobres eram os parentes do próprio faraó, eram altos funcionários do palácio, né? Era o vizir, era o braço direito do faraó, eram aqueles que cuidavam da administração, né? Eram os oficiais superiores do próprio exército, normalmente eram membros dessa nobreza, os chefes administrativos. Depois nós temos os escribas, que a gente sempre pensa, né, na figura, tem lá aquela imagem clássica do escriba sentadinho, perna cruzada, né, escrevendo ali a história, os feitos, né, colocando no papel a história do Egito. Os escribas, eles tinham uma formação bem específica, gente, eles estudavam em escolas do palácio, eles podiam ocupar funções como a de magistrados, né, no campo do direito, no campo jurídico, funções de inspetores, eles eram fiscais do trabalho, fiscais das rendas, né, públicas, eles eram responsáveis por coletar os impostos, eles supervisionavam toda a administração. Veja o poder que o conhecimento, né, o conhecimento traz. Dominar a escrita, poder escrever, poder fazer o controle dos gastos públicos, o levantamento populacional, fazer censo. Olha como a escrita, como o conhecimento, ele é importante, né? Como a educação, ela é importante. Depois nós temos os soldados. Os soldados, gente, eles não tinham uma renda fixa. Os soldados, eles viviam dos produtos que eles recebiam como pagamento pelos serviços e também dos saques que eram realizados durante as guerras. Então, a gente não está falando aqui de uma sociedade que remunerava monetariamente, não, a gente não está falando de moeda, né? A gente está falando de produtos. Então, eles eram remunerados dessa forma e quando tinham as guerras, as conquistas, parte dos saques eles tinham direito a receber também. E aí nós temos aquela base, né, o grosso da sociedade do Egito, que era formada principalmente pelos camponeses, pelos artesãos, mas também pelos escravizados. Lembrando que os escravizados eram basicamente, né, ou de guerra, ou por dívida, né? Bom, os camponeses e os artesãos, eles trabalhavam nas terras, que lembra que eu falei que é o Estado, as terras pertencem ao Estado. As pessoas, elas tinham direito ao usufruto, e o Estado era quem coordenava a maneira como a terra ela seria utilizada, as atividades que seriam desenvolvidas, né? Então, camponeses e artesãos, eles trabalhavam nessas terras que pertenciam ao Estado. Eles trabalhavam nas terras que pertenciam aos nobres, né? A figura do vizir, aos sacerdotes, né? Trabalhavam nos templos também. Por exemplo, a gente sabe que quando tinha uma fase, que era aquela fase da cheia do Rio Nilo, em que os campos eles alagavam. Então, muitos dos camponeses, eles eram deslocados para outras funções. Então, quem determinava se eles iriam continuar trabalhando, lavrando a terra, ou se eles iriam participar da construção de pirâmides, ou de diques, ou seja lá do que for, era o Estado quem coordenava essas atividades e dizia, né, no que eles deveriam, o que eles deveriam executar. Mas fosse lá o trabalho que fosse, gente, a verdade é que eles recebiam míseros pagamentos. A vida do camponês era uma vida difícil.
Porque as condições, elas eram condições difíceis, né? Eles recebiam como em produtos, então aquilo que eles produziam, eles vão usufruir parte daquilo que era produzido por eles mesmos. Moravam em cabanas, se vestiam de maneira assim muito, muito rústica, gente, de maneira muito pobre, eles comiam pouco. Não era uma vida fácil, sabe? Não, definitivamente não era uma vida fácil, porque é uma sociedade desigual. É uma sociedade baseada na exploração de uma determinada classe. Então, a verdade é que camponeses, artesãos, escravizados, eles eram explorados. E as pessoas que são exploradas, elas costumam viver de uma maneira muito precária. Bom, então quem trabalhava nas pedreiras, nas minas, nas pirâmides, enfim. E além disso, nós tínhamos também os escravizados, que eram inteiramente dependentes de seus senhores, né? Mas que tem uma curiosidade para dizer para vocês. A gente sempre tem uma imagem dos escravizados sendo chicoteados, maltratados, porque a nossa memória da escravidão é a memória da escravidão que nós conhecemos, né? Do crime que foi praticado durante a Idade Moderna, né, de pessoas que foram retiradas à força de seus países, de seu continente, né, tratadas, mortas, violentadas, enfim, a escravidão é uma lástima. A escravidão é uma vergonha, a escravidão ela é indefensável, né? Estou estabelecendo aqui com vocês o meu posicionamento. Em qualquer época da história, a escravidão ela é indefensável. Agora, lá no Egito Antigo, e eu não vou fazer uma defesa da escravidão, só quero dizer para vocês que no Egito Antigo eles acreditavam numa vida após a morte. Então, como você conduzia a sua vida na Terra era um fator importante no momento do julgamento. Então, as pessoas elas eram julgadas. Nesse julgamento, elas teriam direito ou não a essa segunda chance, a essa vida pós-morte. Então, muitos senhores tentavam tratar um pouco melhor os seus escravizados, porque queriam ter uma boa imagem no dia do julgamento, né? Então, eles consideravam-se, por conta disso, obrigados a oferecer uma certa segurança a esses escravizados, mas porque queriam lá garantir a vida deles, né, na vida pós-morte. E aí a gente entra num ponto muito importante que diz respeito ao exercício da fé no Egito Antigo, né? Ao politeísmo praticado pelos egípcios, né? Eles adoravam diversos deuses. Esses deuses assumiam formas humanas e também de animais. É o que nós chamamos de antropozoomorfismo. Então, os deuses tinham formas humanas e também de animais. O Egito tinha uma relação muito forte com a natureza, que é uma característica das sociedades antigas, inclusive. Então, as forças da natureza, animais, né, gatos, cães, os crocodilos e outros animais também eram objeto de adoração na história do Egito Antigo. Para homenagear os deuses, eles construíam diversos templos grandiosos, né? A gente tem que lembrar, a gente fala muito do Vale de Gizé, mas é importante a gente lembrar dos templos, né, de Karnak, de Luxor. Tem toda uma parte da arqueologia do Egito Antigo muito rica para a gente conhecer, para a gente ver a capacidade, a engenharia da época, o quanto eles foram capazes de mobilizar e de se organizar e de fazer construções que são tão excepcionais, que tem gente que prefere acreditar, né, que foram os alienígenas do passado os responsáveis por isso. E aí eu não estou dizendo que desacreditem nisso, mas eu também quero chamar a atenção que eu acho que vale a pena a gente fazer um certo esforço para valorizar a atividade humana e ver o quanto nós, seres humanos, né, somos capazes de coisas grandiosas e geniais. Então, eu acho que acho que vale a pena dar mérito a uma civilização africana, a uma civilização, né, como a do Egito. Será que nós teríamos o mesmo discurso de que foram os alienígenas que construíram grandes obras se a civilização não fosse no continente africano? Fica aqui só uma breve e singela provocação para que vocês possam refletir. Para os egípcios, a morte ela apenas fazia uma separação, né, gente, entre o corpo e a alma. Então, a vida ela poderia durar eternamente. Então, você teria uma morte da matéria, né? Ainda assim, eles mumificavam. E a vida ela poderia durar eternamente desde que aquele corpo, aquela matéria fosse preservada, porque a alma ela precisava voltar. Ela tinha que ter para onde retornar. Então, se aquele corpo ele entrasse em decomposição, se, enfim, ele deixasse de existir, a alma não teria para onde retornar.
por isso que a mumificação ela era tão importante. Vocês podem aí, eu não vou aqui explicar sobre as técnicas de mumificação, não é esse o objetivo da nossa aula. O objetivo é traçar esse panorama geral sobre o Egito Antigo, a importância, frisar que diferente do que já foi representado em novelas, né? O Egito ele não é branco, o Egito não é aquilo que apareceu na novela, o Egito é uma sociedade africana do Nordeste da África, com uma história incrível e que a gente precisa conhecer, que a gente precisa admirar e que faz parte da história da África. Não é? E a história da África ela é grandiosa e ela precisa ser retratada, ela precisa ser debatida. Espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Beijo enorme. Por favor, quem curtiu, dá aqui a curtida, né? Compartilhem, se inscrevam no canal. Quem tiver dúvidas é só enviar. Eu vou ter momentos para esclarecimento de dúvidas. É muito importante que vocês exercitem sempre o conhecimento. Beijo enorme para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!